Astrologia Védica Jyotish, 5 a 7 mil anos. Vem da Índia, da tradição hindu, e a palavra Jyotish significa a ciência que estuda as luzes celestes, ou seja, as estrelas, os astros, os signos, os planetas, os sóis. Inclusive, os signos são constelações ou reuniões de várias estrelas que vão formar os 12 signos da roda do zodíaco de 360 graus ao nosso redor. Portanto, a origem cósmica do zodíaco, dos signos, são as estrelas, na verdade. E a astrologia védica nos ensina a conhecer 27 estrelas ou 27 mansões lunares que fazem parte do nosso sistema solar galáctico. E todo o sistema da astrologia se baseia nas estrelas, na reunião, no agrupamento dessas estrelas em constelações que formam os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Portanto, a astrologia é a ciência que estuda os astros e de forma científica. Inclusive, todos os cálculos que se faz para construir um mapa astral natal, uma carta natal, é matemática pura. É trigonometria, álgebra, equações, fórmulas matemáticas. Então, quando se analisa o mapa astral natal de uma pessoa, nós não estamos supondo nada, nem intuindo nada, nem adivinhando nada. Então, se a pessoa nasceu com o Sol em Áries, na constelação de Áries, então ela é uma ariana, um signo do elemento fogo, regido por Marte. E por isso, Marte regendo a cabeça, a pessoa nasceu para ser o cabeça, ou a cabeça. A chefe, a gerente, a líder, a diretora, a administradora, a coordenadora, a governadora, a presidente. Mas todos os signos têm qualidades e defeitos. Então, se a pessoa usar negativamente as características de Áries, ela pode se tornar violenta, agressiva, autoritária, mandona. E assim, fica difícil você identificar uma pessoa apenas pelo mês que ela nasceu, apenas pelo signo solar. O mais importante, na verdade, é o signo lunar, que determina a forma da pessoa pensar, sentir, gostar, amar, se relacionar, e a escala de valores dela na vida. Então, na astrologia védica Jyotish, o signo lunar é muito mais importante do que os outros, porque ele que determina a mentalidade da pessoa, como que ela pensa, e também com quem que ela combina para ser feliz, para namorar, noivar, casar, ter filhos, constituir um lar e ser feliz. Então isso é muito importante. Então assim, fica bem claro que todos os planetas, todos os signos têm qualidades e defeitos, como todo ser humano. Não existe uma pessoa perfeita na face da Terra. Perfeito é só Deus. Então todos nós temos qualidades, temos defeitos. Agora, é o estudo de todos os planetas distribuídos nos 12 signos do zodíaco, no dia, na hora, na latitude e longitude que a pessoa nasceu, que vai determinar as suas verdadeiras características da sua personalidade. A sua vocação profissional, em que ela se dá bem trabalhando, para ganhar dinheiro, sobreviver dignamente, a questão da família, do relacionamento interfamiliar e qual a importância de cada membro da família na vida dela. Como que as pessoas entram na vida dela e como que ela entra na vida das outras pessoas. Porque nós evoluímos sempre espiritualmente dentro do mesmo grupo espiritual familiar, por ligações espirituais e kármicas de muitas vidas passadas. Então, a questão familiar, a ligação com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os tios, primos, tudo isso é muito importante. E também tem a questão dos filhos,
O mapa astral revela se essa pessoa vai ter muitos filhos, poucos filhos, se serão problemáticos ou não, se existe uma ligação kármica com ele de vidas passadas e o porquê dessa ligação, qual o motivo, qual a lição a ser aprendida. Porque o planeta Terra é uma grande escola, é uma grande universidade, uma grande faculdade. Nós estamos aqui para aprender um com os outros. Então, cada pessoa que a gente encontra na rua é como se fosse um professor que vai nos ensinar alguma lição de vida. E tem a questão também do namoro, quer dizer, na Índia, nenhum casal nem pensa em namorar, noivar e casar e ter filhos sem fazer o estudo da compatibilidade astral conjugal entre as duas pessoas, para ver realmente a sintonia espiritual, mental, psicológica, emocional, sexual, familiar, comportamental, cultural. Quer dizer, é necessário vários requisitos para um casal poder ser feliz para o resto da vida. Então, lá na Índia é proibido falar em divórcio, em separação. Então, as pessoas têm o maior cuidado, né, na escolha do companheiro ou da companheira. Né? Toda família lá tem o seu astrólogo, que seria o psicólogo da antiguidade. Né? E a psicologia e a astrologia se confundem muito. Né? Uma ajuda a outra, inclusive. Né? Uma complementa a outra. Assim como também a ciência da numerologia, que é inseparável da astrologia. Apesar de que a mentalidade do homem ocidental, cartesiana, separa tudo em compartimentos. Né? Reparte, divide, separa. E isso é muito ruim, porque é como se você separar dois braços de um corpo só. Né? Então, na Índia, todo mundo sabe a correlação dos números com os planetas. Né? Como, por exemplo, o número 1 é regido pelo Sol, o número 2 pela Lua, o número 3 por Júpiter, o número 4 por Urano e a cabeça do dragão, o número 5 por Mercúrio, o número 6 Vênus, o número 7 Netuno ou Ketu, que é o dragão, o número 8 Saturno, o número 9 Marte e Plutão. Então, quando uma pessoa nasce no dia 1, no dia 1º, no dia 10 ou 19, né, a gente já sabe que ela pertence ao grupo psíquico 1 do Sol. Então, são pessoas que têm condições de brilhar como o Sol, de serem líderes, né, desbravadoras, guerreiras, né, que iniciam projetos. Né, elas têm iniciativa, né, gostam de iniciar, começar novos projetos, têm capacidade de liderança. Agora, você imagina um ariano, né, que nasceu no dia 1º de abril, que além de ser um líder nato, ariano ainda nasceu no dia 1º, no dia 1, que é regido pelo Sol. Né? Só que tudo tem um lado negativo. Né? Então, se essa pessoa exagerar, ela pode se tornar extremamente autoritária, mandona, né? Tipo um general militar, porque o signo de Áries é regido por Marte, que rege a força militar. Então, a pessoa tem que ter um certo cuidado, né? Para não exagerar nem para um lado nem para o outro. O caminho do meio, como o Buda ensinava 550 anos antes de Cristo, que é o caminho certo. Nem 8 nem 80, nada de radicalismo, de fanatismo. Né? O bom senso, sempre. Né? E a gente tem que aproveitar os dons, né, naturais que a pessoa tem, né, de nascimento. Todos nós nascemos com qualidades, com potencialidades, com dons latentes, né, extraordinários. Agora, sempre combater os defeitos da raça humana, da espécie humana, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o narcisismo, o racismo, a maledicência, a fofoca. Né? Tudo isso tem que ser combatido e que faz parte da vida de todo ser humano, uns mais, outros menos. Né? Então, o mapa astral, que eu faço pelo menos, né, onde eu incluo a numerologia, a astrologia, os biorritmos, né, as previsões através das progressões, revolução solar, trânsitos planetários, os dashas ou os períodos da vida regidos pelos planetas, né, é um conjunto de informações. Então, quanto mais informações você tem sobre você mesmo, mais fácil, né, para você se entender, se compreender, se aceitar e ainda agradecer a Deus, porque a mania das pessoas é de reclamar. As pessoas têm uma tendência, né, absurda de reclamar.
em vez de agradecer. Mas na medida em que nós vamos evoluindo, né, espiritualmente, nós vamos aprendendo a dar mais valor à nossa vida, né, a tudo que Deus nos deu. Então, o mapa astral natal e a numerologia é o processo mais profundo, mais completo que existe, no sentido do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, do auto-melhoramento, né, da transformação e reforma íntima. Porque o verdadeiro crescimento nosso tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? E de forma natural, espontânea, né? E então, também no mapa astral védico a gente vê as crises que a pessoa pode passar, né? As crises existenciais, financeiras, conjugais, né? De saúde, né? E como evitar, como prevenir, e como neutralizar, como transmutar os karmas negativos em positivos, né? Isso é muito fácil, né? Na medida em que você conhece a astrologia védica, você é capaz de trabalhar o seu destino, o seu karma, o seu dharma. Ninguém nasceu para sofrer. Deus, Pai, Criador, não gerou, não criou seus filhos para o sofrimento. O que causa sofrimento é a ignorância, a falta de informação, de sabedoria que nós ainda temos, né? Porque nós estamos ainda num estágio muito primitivo, precário, né? De evolução espiritual nessa Terra. Ainda bem que já entramos, né, na fase de transição planetária, onde o planeta Terra deixa de ser um planeta de provas e expiação para ser um planeta de regeneração espiritual. Mas esse processo de transição planetária pode durar 2, 3 séculos, né, ou mais, né? Nós estamos apenas no início desse processo. E também lembrando que nós já entramos na era de Aquário, na nova era. E quando que nós entramos na era de Aquário? Bem, muito simples. Quando surgiu o grito de liberdade, ou de libertação da espécie humana, da raça humana. Isso já começou lá na década de 60, quando surgiu o movimento hippie, né? E a busca da paz, né? Então, da paz mundial, da fraternidade universal, da liberdade, né, dos direitos humanos, da proteção à vida, à ecologia, à natureza, né? Aquário rege a nova era eletroeletrônica, né? Então vocês vejam de lá para cá o avanço científico, né? E aí todo o conhecimento humano tem que ser analisado, racionalizado, comparado, intelectualizado e entendido cientificamente, né, sistematicamente. Isto é a própria era de Aquário que já surgiu. Nós saímos, né, da era de Peixes, que era a era dos dogmas, né, que as pessoas tinham que acreditar em todo mundo, né, cegamente. Então, no momento em que nós entramos na era de Aquário, tudo tem que ser provado, explicado, racionalmente, intelectualmente, cientificamente, né, e não simplesmente acreditar no que os outros falam, né. Então, no próprio mapa astral védico nós podemos saber, né, a questão espiritual da pessoa, né, a evolução espiritual dela, o lado filosófico. Inclusive eu sempre falo para os casais, né, que eu atendo já há mais de 35 anos fazendo mapa astral de milhares de pessoas, né, do Brasil e do exterior, pela Skype, pela internet, que assim, o primeiro casamento, a primeira união entre duas pessoas tem que ser em Deus, tem que ser um casamento divino, quer dizer, espiritual. Ou seja, o casal tem que ter a mesma visão de Deus, a mesma visão da espiritualidade, da filosofia de vida, da religiosidade. É impossível, impraticável, um espiritualista se casar com um evangélico, né? Porque um vai querer tentar convencer o outro, né, de que ele está com a verdade e vice-versa, né? Então, não tem como, e ninguém muda ninguém, cada um nasce do jeito que é, e que traz a sua personalidade já estruturada de vidas passadas, né, que pode ser melhorada, aperfeiçoada, mas ninguém pode fingir, né, ninguém pode chantagear ou forçar ou pressionar o outro, né. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar, né, para um namorado ou namorada é: como que você pensa Deus? Né? Como é que é a sua espiritualidade? Como é que você entende o lado espiritual da vida? Né? Então,
Se esse casal tiver a mesma filosofia espiritual, então aí fica fácil. O resto será dado por acréscimo, né? Primeiro Deus, primeiro os valores espirituais. Ah, não, mas com o tempo eu convenço aquela pessoa a vir para a minha igreja, para a minha fé, para a minha doutrina. Isso é piada, isso não existe, isso não funciona. Com o tempo vai começar a discussão, o atrito, as discórdias, e um querendo provar que a sua maneira de pensar é mais correta, né? Só que isso não existe na Terra, nesse nosso universo, é relativo. Aqui tudo é muito relativo, tudo muda, as pessoas estão sempre mudando, os conhecimentos estão se aperfeiçoando. Agora nós estamos na era da física quântica, né? Uma coisa que já sabia-se há milênios, há séculos, né? De que tudo é energia, que somos energia, somos uma centelha divina, imortal e eterna, né? Agora a física quântica comprova em laboratório que nós somos, na verdade, que tudo é na verdade energia, desde o micro até o macrocosmos, né? Todo o universo, todas as estrelas, todos os planetas, todos os cometas, todas as luas, tudo é energia, tudo tem vida, tudo foi criado pelo Criador, tudo tem existência, tudo tem forma, e tem movimento. Então nós já sabemos que o nosso sistema solar está se movimentando em alta velocidade no espaço cósmico. A galáxia avança numa velocidade astronômica pelo espaço, né? Mas tudo aqui é muito relativo, né? Tudo muda. As pessoas mudam, as leis mudam, os princípios, as descobertas, né? As regras, os princípios estão sempre evoluindo, o ser humano está sempre evoluindo, se aperfeiçoando e crescendo. E novas descobertas estão sendo feitas, né? Então, estudar astrologia é estudar a vida, o universo, o cosmos, desde o micro até o macrocosmos, e a sincronicidade perfeita, a sintonia, a harmonia, a ressonância que existe entre o movimento da nossa vida individual com o movimento da vida planetária, astrológica, do sistema solar, das estrelas, de todo o universo. Então existe uma afinidade, uma sintonia, uma intimidade, uma correlação infinitamente perfeita, né, entre nós e o movimento dos astros, das estrelas. Isso é a astrologia, que estuda essa correlação. E uma coisa muito interessante que eu aprendi na Índia quando fui fazer o curso de ciência védica lá em Nova Delhi, entre 1980 e 81, que todo indiano conhece o nome dos planetas, não apenas como seres físicos materiais, mas como entidades vivas, que têm energia, que têm vibração, que têm uma alma, que têm uma consciência, que têm uma inteligência própria, que têm características próprias, como o Sol, né, que rege o signo de Leão, né, que nasceu para brilhar, né. Então, o nome do Sol na Índia é Surya. Então, existe uma imagem de uma divindade, né, que representa o Sol. Então, o indiano ele respeita os astros, as estrelas, as luas, os cometas. Para eles, para o povo hindu, que tem uma consciência, uma visão cósmica, uma percepção universal, holística da vida, são seres conscientes vivos, né? Na verdade, tudo que se movimenta tem vida. O Sol que está totalmente parado não tem vida. Então nós estamos sempre nos movimentando. A Terra está girando no seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. E a Terra tem um movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol, como todos os outros planetas também têm. E todo o nosso sistema solar avança no espaço cósmico, junto com a galáxia, junto com o universo. Tudo está em movimento dinâmico, tudo tem vida, tudo é energia, tudo é vibração, tudo tem frequência, tudo tem uma ressonância. Então, estudar tudo isso é estudar astrologia e também a numerologia, que são duas ciências co-irmãs inseparáveis, né? E voltando para a questão do mapa astral natal, por exemplo, podemos estudar qual é a carreira profissional que a pessoa deve seguir, né? Então, quais são os dons, as habilidades latentes que a pessoa tem, né? Aquilo que ela faz
com alegria, com felicidade, com satisfação. Tudo que é feito com alegria, com felicidade é muito bem feito. Então as pessoas deveriam aprender a ganhar dinheiro com aquilo que lhes traz felicidade, alegria e satisfação, e que vai beneficiar os outros, né, a comunidade. Lembrando da mensagem de Jesus Cristo, né, a máxima de Jesus: amor e caridade, eis o caminho da salvação. Orgulho e egoísmo, eis o caminho da perdição. Fora da caridade, não há salvação. E a prática da caridade é tão fantástica que combate exatamente o maior defeito humano, que é o egoísmo. Porque quando você se propõe a dar a mão para o próximo, dar o ombro, dar uma ajuda, uma palavra, escutar, abraçar, conversar, dialogar, você está fazendo caridade e está acabando com o seu orgulho, com a sua arrogância, o seu egoísmo, o egocentrismo. Aí a gente vai aprendendo a compartilhar. E na medida em que eu vou dando, eu vou recebendo. Então quem dá muito, recebe muito. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem não dá nada, não vai receber nada. Essa é a lei do karma, a lei da ação e reação, que diz: o que eu faço, eu recebo de volta. O que eu planto, eu colho. Ação e reação, causa e efeito. Só que existem 3 karmas: o karma de milênios de vidas passadas, o karma da vida passada e o karma dessa própria vida. E assim, como que uma pessoa vai saber qual karma, qual tipo de karma que ela está colhendo agora? Isso a astrologia védica nos informa, nos esclarece. E como trabalhar esse karma? Quer dizer, como até transmutar, neutralizar, amenizar e transformar esse karma negativo em positivo. Então, o que adianta fazer um mapa astral se o astrólogo, que é o terapeuta, o orientador, não sabe dar a receita do remédio, da cura da pessoa? O que adianta saber que a pessoa é um super ariano? Imagina uma pessoa que é de Áries, que nasceu em abril, que tem o ascendente Áries, que é a aparência dela, a personalidade externa, e a lua dela em Áries, quer dizer, a mentalidade dela também de ariano, quer dizer, triplamente ariano. Então poderia ser extremamente orgulhoso, egoísta, egocêntrico, arrogante, prepotente, com aquela mania de que sabe de tudo melhor do que os outros, né? E um machão, um ciumento, um dominador, tipo regime militar, controlador, fiscalizador. Então, como que a pessoa modifica isso? Porque imagina, como é que uma pessoa dessas vai ser feliz, né, numa sociedade, ou em família, num relacionamento? Porque uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender é respeitar o próximo, né? Respeitar cada um do jeito que é. E no momento em que você estuda astrologia, que você vê que existe basicamente 12 biotipos, 12 tipos de personalidade que podem se combinar, inclusive, você passa a respeitar cada um do jeito que é, da mesma forma que eu e você queremos ser respeitados do jeito que somos. Então, se amar o próximo como a si mesmo é difícil, pelo menos respeitar o próximo como a si mesmo. Pelo menos isso o ser humano podia aprender a fazer no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na vida. Então, é muito importante esse conhecimento, essa visão global, holística, universal da vida, para a gente aceitar as pessoas como elas são, entendendo que todas as pessoas têm qualidades, todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito, tudo aqui é muito relativo, né? A minha verdade é relativa à minha verdade, à minha realidade de vida, né? A sua verdade, a verdade dele, é relativa à realidade dele, da vida dele, né? Do passado dele, do mundo que ele vive, né? Então, o respeito é uma das coisas mais fantásticas, né, que nós podemos desenvolver. Como também a capacidade de agradecer, da gratidão, né? E ficar assim, só reclamando, né, não leva a lugar nenhum. Então vamos aprender a agradecer mais, né, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela casa, pelo lar, pelo alimento, pela comida, pelas amizades, né? Porque quantas pessoas não têm nada disso no mundo?
E essa questão da amizade, que inclusive é regido pelo signo de Aquário, é uma coisa muito importante. O saber conviver em sociedade, né? Trabalhar em equipe, né? A diplomacia, o respeito, a educação, a aceitação, a humildade e também a questão do desenvolvimento da consciência, da expansão da consciência, da busca da nossa iluminação espiritual. Aliás, nós viemos ao planeta Terra principalmente para isso, para evoluir espiritualmente. O resto é secundário. O resto é secundário. A coisa mais importante é a busca da felicidade dentro de nós mesmos, né? A descoberta do Deus interior, né? Do Cristo interior. E aí entra a questão da importância da prática da meditação, do yoga, da respiração. Quando a pessoa sente, fecha os olhos e para de olhar para fora e começa a olhar para dentro e sentir paz dentro de si mesmo. Tanto é que está escrito na Bíblia e nos livros sagrados, né, que o reino dos céus está dentro de nós e não fora. A verdade já está dentro de nós. A perfeição, a saúde, a universal, divino, tudo isso já está latente dentro de nós. Só que nós temos que ir lá dentro, fundo de nós, e trazer isso para o nível consciente da mente. Esse é o grande objetivo da prática da meditação. O autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, a nossa evolução, desenvolver estados mais evoluídos de consciência. Não apenas vivenciar o estado da vigília, do sono, dos sonhos, mas também um quarto estado de consciência, de expansão da consciência, né? Da reconexão com o nosso eu, o nosso self, né? O nosso ser divino interior transcendental. E desenvolver então a consciência cósmica, isso é o primeiro estágio do processo de iluminação espiritual. Depois a consciência divina, e depois a consciência de unidade, ou o sétimo estágio de consciência, o estado unificado da consciência, para finalmente chegar no nível supremo de consciência, o oitavo estágio de consciência, a consciência de Brahman, a consciência da totalidade, da plenitude, do absoluto. Então, Deus nos deu todo esse potencial, essa capacidade, essa habilidade da gente evoluir, crescer espiritualmente, mas não apenas intelectualmente, mas também em termos de compaixão, de amor, de carinho, de afeto, a expansão do amor, para chegar no nível do amor cósmico, divino, universal e incondicional. E aí então nós poderíamos cumprir o que Jesus Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, todo mundo já sabe, né, que não é possível amar alguém sem antes amar a si próprio. Então, se eu me amo, eu sou capaz de amar os outros. Se eu me entendo, eu sou capaz de entender os outros. Se eu me aceito, eu sou capaz então de aceitar os outros. E se eu sinto paz dentro de mim, eu posso compartilhar com as demais pessoas a paz. Mas nada disso pode vir de fora, é de dentro. Eu que tenho que buscar desenvolver, crescer, evoluir, me aperfeiçoar, me purificar, para desenvolver estados ou estágios mais evoluídos da consciência, no sentido da expansão plena da consciência, do conhecimento, da sabedoria universal. E, logicamente, chegaremos um dia na verdadeira religião, que é a do amor. Então, se Deus é amor, a única e verdadeira religião deveria ser a do amor. Porque só o amor perdoa, tolera, aceita, compreende, renova. Então, um dia chegaremos lá, na religião da fraternidade e do amor universal, onde todo mundo vai se respeitar como a si próprio e depois aprender a amar o próximo como a si mesmo, que é o grande objetivo da nossa evolução humana. Então aqui eu fiz um pequeno resumo do trabalho da astrologia védica, que tem pelo menos 5, 7 mil anos de tradição e que veio da Índia, lá do norte da Índia, dos Himalaias,
da região do Vale dos Santos, aos pés do rio Ganges, dos Himalaias, das montanhas geladas, no Vale de Rishikesh. O Vale de Rishikesh é onde vivem os santos, os monges iluminados, os sannyasis, os rishis, os yogis, que alcançaram a iluminação espiritual e que são faróis de luz para toda a humanidade. Todo esse conhecimento da física quântica moderna já está lá nos textos sagrados, nos Vedas. A palavra Veda significa conhecimento total, sabedoria total, a sabedoria universal, desde o micro até o macrocosmos. Inclusive, o nome átomo veio do sânscrito da Índia, da palavra Atma, que significa alma. Então, na verdade, quando a gente viaja pela Índia, a gente descobre que até hoje a Índia foi o berço espiritual da humanidade. Uma cultura que tem lá 5, 7 mil anos de tradição e está lá de pé intacta. Lá existem milhares de filosofias espirituais e religiões, existem lá muitos sábios, mas existe também muitos problemas, como em qualquer país do mundo. Em todos os países existe riqueza, existe pobreza, existe sabedoria, existe ignorância. Mas a Índia está se tornando uma superpotência, Eles dominam já a energia atômica nuclear, as viagens espaciais, os satélites, Os melhores programadores de computador são os hindus, professores, Veja que o jogo de xadrez veio da Índia. Então, de todos os povos que eu já conheci, que eu já viajei, para mim o indiano é o ser humano mais inteligente, mais criativo, mais esperto, até depois da China. Então a Índia tem já acho que 1,5 bilhões de habitantes. Então é uma população muito grande num espaço territorial da metade da área geográfica do Brasil. Então a densidade populacional é muito grande. E realmente você vê muita riqueza convivendo com muita pobreza. Como aqui no Brasil. Não tem muita diferença não. Mas eles têm uma sabedoria, uma profundidade, um conhecimento espiritual, filosófico da vida muito mais profundo. Todo esse conhecimento do yoga, dos chakras, dos centros de força, das técnicas de meditação, do poder da mente, de respiração, tudo veio do conhecimento do yoga da Índia. E a palavra yoga significa união, integração. União do micro com o macrocosmos. Então, do ser humano com o universo, com a inteligência cósmica universal. Então, nós temos dentro de nós um potencial infinito de inteligência, criatividade, sabedoria e de amor. Basta desenvolver. E para isso é necessário praticar todos os dias. E para finalizar, eu quero deixar bem claro que a astrologia védica tem os instrumentos, as ferramentas de como remediar, de como ajudar uma pessoa que está sofrendo. Seja algum problema de saúde, financeiro, de relacionamento familiar, seja relacionamento com filhos, com namorado, com cônjuge, seja um problema de crises conjugal, existencial, financeira, seja um problema de dificuldade profissional na carreira, de ascensão, de crescimento, progresso profissional, seja na questão do relacionamento na sociedade com as amizades, os amigos, sejam problemas psicológicos como ansiedade, depressão, crise de pânico, medos, fobias, traumas, bloqueios, questões como processos obsessivos espirituais de todo tipo, de toda ordem. Quer dizer, os indianos, a astrologia védica tem um conhecimento muito profundo de como lidar com tudo isso, como mudar tudo isso, do pior para o melhor, do sofrimento para a felicidade, da doença para a saúde, da desarmonia para a harmonia, da estagnação para o progresso.
Então essa outra parte da astrologia védica, que eu também trabalho há muitos anos, são as yagyas, que são os rituais e cerimônias védicas de transmutação do karma, aonde os nossos amigos e colegas astrólogos hindus fazem as yagyas, quer dizer, as cerimônias dos rituais, onde eles vão recitar, cantar os mantras dos planetas em benefício de cada pessoa. Então isso é muito bacana. E cada yagya dura 3 horas, e através da internet, do Skype, a gente pode participar como se estivesse lá de corpo presente de uma yagya. Então muitos problemas podem ser resolvidos dessa forma, trabalhando o próprio karma, os próprios planetas negativos, maléficos, ou que têm aspectos kármicos pesados. Então isso é fantástico, né? Você poder trabalhar o seu destino, a sua vida, o seu karma, a sua personalidade, né? O seu emocional, o seu espiritual para melhor, no sentido da evolução, do crescimento, do autoaperfeiçoamento. Então é isto. Inclusive as pessoas têm perguntado como conseguir entrar em contato comigo. Então eu tenho vários canais na internet, nas redes sociais, né? Canal no YouTube, Facebook, blogs, né? Instagram. Então eu vou mostrar para vocês quais são os canais de comunicação, de contato comigo. Então um grande abraço, saúde, felicidade e prosperidade para todos. Namastê.